Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo a esse conteúdo online. Eu sou Eduardo, sou estudante de Ciências da Religião pela Uninter. Esse aqui é meu conteúdo referente ao meu estágio. A gente sabe, já foi tratado isso aqui em vídeos anteriores, que todo estudante de licenciatura ele tem que fazer os estágios, né? Infelizmente, aí, em virtude da pandemia da Covid-19, diversos estabelecimentos de ensino encontram-se fechados, com essa finalidade justamente de manter o distanciamento social e evitar a disseminação do vírus. Porém, como esse estágio é obrigatório para todo aquele que faz essa graduação, essa licenciatura, foi autorizado aí pelo MEC que os estabelecimentos de ensino oferecessem para aqueles que quiserem essa modalidade de ensino, que pudessem aí realizar esse estágio, tá? A fim de não atrasar aí a sua formação. Até porque, como ainda está em processo de estudo do vírus, né, de vacinação, então não tem uma previsão de retorno às aulas presenciais, tá? Mas esse fato ele não deve ser levado como algo que prejudique a formação do aluno. Muito pelo contrário, a gente sabe que as aulas presenciais elas são muito importantes, esse contato com o professor, esse contato com a sala de aula é muito importante. Entretanto, a gente tem visto, né, não só por causa da pandemia, mas essa já é uma crescente, a gente tem visto o aumento exponencial da conteúdo EAD, né? Você acha tudo nessa parte de ensino, você acha de tudo nessa modalidade EAD. Então você acha desde gastronomia EAD, você acha programação EAD, você aula de economia EAD, né? Faculdades, agora tem diversas faculdades que oferecem cursos na modalidade à distância. E as religiões, elas não ficariam para trás, né? Nesse sentido. A Umbanda tem diversas plataformas e influenciadores digitais que oferecem esses cursos online. No Candomblé tem alguns também, mas o Candomblé é um pouco mais difícil de encontrar porque tem essa parte do segredo e tal. A Umbanda ela não tem tanto essa parte de o conhecimento é mais ostensivo, né? É claro que a gente sabe que a parte ritualística, né, de cada casa ela ainda é um pouco privada e não é divulgada, logicamente, mas a parte doutrinária é de comum acesso ou conhecimento, né, não tem restrição, até porque algumas escolas umbandistas seguem escritores consagrados, né, como Rubens Saraceni, por exemplo, então que não é uma literatura reservada, você acha em qualquer página de livraria online, tá? E essa modalidade ela não deve de maneira nenhuma ser desprezada ou menosprezada ou achar que ela é inferior. O camarada que ele faz a faculdade EAD ou que ele faz o estágio EAD, que ele está sendo mal formado. Muito pelo contrário. Como eu disse, a parte presencial é sim muito importante. Entretanto, o estudante de EAD, da faculdade de EAD, apesar dele ter essa facilidade de fazer o horário dele, né? Já que a faculdade presencial ela tem um horário todo amarrado, horário para entrar, horário para sair, prazos diversos. A faculdade EAD, o aluno ele pode fazer o tempo dele, né? Então ele pode estudar em deslocamentos, caminho casa, casa hospital, casa, enfim, viagens. Ele pode fazer a jornada de estudo dele, né? E ele precisa ter essa dedicação maior, já que você não vai ter um professor, você não vai ter
né? Muitas têm o polo de apoio presencial, mas não é a mesma coisa. Então ele precisa dessa dedicação maior, né? E quando a gente para falar desse estágio à distância, ele necessita também de uma dedicação maior, porque ele tem que pesquisar um conteúdo, ele tem que produzir 12 horas de conteúdo, ele tem que gravar esse conteúdo, ele tem que tentar angariar um público para assistir esse conteúdo. É um trabalho muito grande, tá? Exige paciência, exige dedicação, e como eu falei, não é um trabalho que deva ser menosprezado, tá? E essa daí é a tendência mundial. E na pandemia a gente verificou isso aí. E a gente viu até professor de educação física é, fazendo live, né? Ele na casa dele, transmitindo sequência de exercícios e as pessoas em suas respectivas residências executando. Isso aí é muito engraçado, porque quem já leu lá o 1984 do George, Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e etc., essas distopias aí, vai ver que a gente está algo que foi escrito há muito tempo e a gente está começando a se aproximar de, né, coisas que pareciam ser impossíveis, né? E essa é a nossa realidade, né? Com a pandemia, isso aí aumentou, ficou mais evidenciado, houve mais investimento, mas essa é a realidade, tá? Esse daí é o nosso futuro. Então, o nosso objeto aqui, nesse estágio de gestão escolar, gestão educacional, é a gestão educacional umbandista. Eu já falei em outros conteúdos aí que falta ainda essa parte doutrinária de gestão escolar, de parte metodológica, né, dentro dos terreiros, para poder passar esse conhecimento de uma forma mais contundente, que consiga de fato educar e orientar os seus alunos, tá? Espero que a gente consiga ao longo do tempo aí melhorar nessa questão, porque é muito necessário. Eu falo umbandista porque eu sou umbandista, mas todo templo religioso por que não, uma escola. Você, como eu já falei, você vai estar ali, você vai aprender padrões comportamentais, você vai aprender a liturgia do seu segmento religioso, a doutrina do seu segmento religioso, a história do seu segmento religioso. Então você tem essa missão, aqueles que estão como praticantes, né, no corpo de eclesiástico, ou sei lá, tem essa função sim de educadores. E quanto mais esses religiosos que estão à frente dessa parte de ensinar se dedicarem em buscar técnicas, em melhorar sua didática, mais os seus fiéis aí, os seus seguidores, entre aspas, vão entender, compreender melhor a sua religião e, por que não, disseminar, explicar para aqueles que desejam conhecê-la, certo? Todos ganham com essa parte de gestão educacional, ok? Então, gestão educacional umbandista, o nosso assunto aqui são as técnicas de aulas. E por que é importante se conhecer as técnicas de aulas? Porque cada grupo é um grupo, cada terreiro é um terreiro, cada conteúdo é conteúdo. Então, sabendo, identificando quais técnicas de aula existem, o educador umbandista ele vai poder adequar melhor ali ao conteúdo que ele terá que ministrar. Por exemplo, ele vai ministrar uma instrução, uma aula sobre história da Umbanda, ou legislação que ampara a prática mediúnica, ou a história do seu terreiro. Então não adianta ele colocar uma técnica de exercício individual ou de demonstração, porque não corresponde à realidade do seu conteúdo. Então, ele sabendo identificar as técnicas de aulas, o seu público-alvo, ele vai conseguir passar de uma maneira mais contundente, mais precisa, concisa e clara o conteúdo que ele tem por objeto, ok? Então, os nossos objetivos aqui com o conteúdo de hoje: identificar algumas técnicas de aulas, apresentar as particularidades de cada uma dessas técnicas.
Então, para alcançarmos esses objetivos, iremos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, né? O desenvolvimento, onde vamos abordar as técnicas de aula, né? A palestra, a prática individual, a demonstração, o questionamento, o estudo e a discussão dirigida, né? Que é um estudo de caso, e uma breve conclusão. Então, as técnicas de aplicação e condução de aulas estão diretamente inseridas no processo ensino-aprendizagem. Lembra que a gente viu no conteúdo anterior, né? Então, as técnicas de aula são as ferramentas que dispõe o educador umbandista para melhor direcionar o seu conteúdo e ter um maior aproveitamento entre os alunos, foi o que eu falei. Então, ele identificando qual é a melhor técnica que ele vai empregar o seu conteúdo, ele vai alcançar mais facilmente aquele público-alvo que ele tem ali para poder ministrar o seu conteúdo. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai ver aqui é a palestra. Então, a palestra, a gente já viu nos bancos escolares, a gente já viu nos bancos do nosso tempo religioso, a gente já viu na televisão. A palestra é a técnica de aula mais presente na nossa vida. Até dos nossos pais a gente já ouviu palestra, né? Quando ele está ensinando o que pode e o que não pode ser feito, o que não deve ser feito. É a técnica de aula mais disseminada e mais fácil de ser empregada, porque precisa só do palestrante e do público, né? Então a palestra é a mais conhecida dentre as técnicas de aulas. Todos que passaram por bancos escolares, que já participaram de cultos religiosos, dependendo do segmento, já se depararam com sua aplicação. Né? Quando o pastor está fazendo ali a leitura da Bíblia, está fazendo a sua preleção, o padre está lá também, né, falando, e lá no centro espírita está sendo abordado um tema do livro dos espíritos ou do livro dos médios. Palestra. Tudo isso é palestra. Quando você está na autoescola lá recebendo a sua instrução teórica, palestra. Certo? Então ela nada mais é que a exposição oral de um determinado conteúdo, utilizando para isso a comunicação verbal e não verbal. A gente já viu isso aí no processo de ensino-aprendizagem, né? Comunicação verbal é o que você fala, como você se expressa, o seu tom de voz. Comunicação verbal. Comunicação não verbal é o seu gestual, é a forma como você olha para os seus alunos, a forma como você se movimenta na sala, o corpo fala, né? Então, é um conjunto. E às vezes você está falando uma coisa, mas com a sua expressão corporal ou sua expressão facial, você está passando uma outra informação. E isso também tem que ser verificado e tem que prestar atenção nisso aí também. Então, com essa técnica, a palestra, o educador umbandista apresenta determinado tema e o explica dentro de uma sequência lógica. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é uma palestra. Então, ele fala aqui, ó, dentro de uma sequência lógica. Vamos voltar aqui, ó. Dentro de uma sequência lógica. Então, ó, introdução. Então, falo de uma maneira genérica a importância e o assunto que vai ser abordado. O desenvolvimento, que eu vou partindo, né, destrinchando meu conteúdo principal, e uma conclusão, onde eu abordo de uma maneira geral aquele conteúdo, né, e o ganho né, que se tem em aprender esse conteúdo, etc. Então é uma sequência lógica. Essa é uma sequência lógica de uma palestra, tá? Parte-se do simples para o complexo, né? De forma que o aluno, o instruendo, ele consiga assimilar mais fácil esse conhecimento, tá? Vou voltar aqui. Então pode ele, para melhorar sua didática, desculpa, utilizar meios auxiliares, como projetor multimídia, aplicativo do tipo PowerPoint, caixa de som, microfone, etc. Então os meios auxiliares, como o próprio nome já diz, são auxiliares, e eles têm justamente essa finalidade de proporcionar para o espectador, para o ouvinte, para, né, o aluno, outras sensações, para prender a atenção do aluno naquele conteúdo, para que ele consiga, às vezes você está falando sobre um determinado ícone da Umbanda e você projeta a imagem, está falando do Zélio, projeta a imagem do Zélio, aquele fica gravado na cabeça da pessoa. Ou você está falando de ervas e você acende
um defumador daquela erva, ou você faz a maceração para subir aquele aroma daquela erva e ficar marcado na. Entende? Os meios auxiliares são justamente ferramentas para proporcionar uma melhor assimilação de conteúdo por parte dos alunos, tá? E são muito importantes, né? Caixa de som, se você quiser botar um ponto cantado, né? O microfone, se você não consegue falar alto, não consegue projetar sua voz, você conseguir alcançar os seus alunos, etc. Então, essa técnica é muito eficiente para introduzir conceitos teóricos antes de apresentar um conteúdo eminentemente prático. Então, o que eu posso fazer aqui? Combinação de técnicas. Tá? Então, eu posso combinar uma palestra com a demonstração, ou uma palestra com uma prática individual, né? Um exemplo que eu sempre dou aqui é o exemplo das ervas. Então você pode dar uma palestra para introduzir conceitos teóricos sobre as ervas, erva quente, erva fria, erva para descarrego, erva para harmonização, erva para defumação. Aí depois você acabou seu conceito teórico, aí como conclusão você faz uma prática controlada. Ou a partir de agora vamos ensinar a montar um turíbulo de defumação, ou vamos ensinar a preparar um banho de descarrego, etc. Então dá também para se fazer essa combinação de técnicas, né? Vamos dizer assim. Então ela é muito eficiente para ministrar aulas para grandes turmas e também para abordar um conteúdo em pouco tempo, um conteúdo mais extenso. Por quê? Porque você pode sintetizar esse conteúdo, né? Você colocar tópicos na sua palestra e você vai discorrendo verbalmente. Em vez de você pegar um livro de 200, 300 páginas e mandar o aluno ler, ou, né? Enfim, você pode pegar aquele livro e tirando os tópicos, né? Pegando o suprassumo ali, colocando na sua palestra. E você já leu, que eu sei, porque o educador umbandista, para ministrar um conteúdo, ele tem que saber, ele tem que dominar aquele conteúdo. Ele não pode ir para uma palestra, para uma aula na base da carteação. Ele não pode discorrer uma palestra sobre o que ele não sabe, até também para se evitar, né, passar uma vergonha, porque é extremamente desagradável você estar numa palestra e você está vendo um palestrante, um instrutor, um educador ministrar sobre um conteúdo e você dominar o conteúdo e você vê que ele está falando besteira. Então, a ideia é essa. Então, você vai pegar o conteúdo ali um pouco mais extenso, você retira o suprassumo, aquelas ideias força, aquilo que você acredita que o seu público-alvo tem que saber, projeta ali na sua palestra, no seu slide, e você vai discorrendo verbalmente sobre aquilo ali. Até porque, se você for escrever tudo que está naquele teu conteúdo base ali, naquela tua bibliografia, naquele teu livro base, acaba ficando uma situação cansativa. Porque você fica lendo, 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 lendo. Quem está sentado ali 1 hora e meia, 2 horas, né? E você não tem esse dinamismo, você não tem essa flexibilidade, você fica só lendo, queimando slide ali, você vai acabar entediando o seu público-alvo. Vai chegar um determinado ponto da sua palestra que eles não vão estar prestando atenção, eles vão estar ali só de corpo presente, a alma já vai estar no espaço já, e a sua aula, a sua palestra, ela não alcançará o objetivo proposto, ok? Então, porém, é mais difícil de se verificar se o conteúdo foi de fato absorvido, né? O rendimento individual. É justamente por isso que eu falei, porque se você ministrar o conteúdo para um quantitativo maior de pessoas, a não ser que você faça uma verificação de aprendizagem, né? Dá uma provinha, ou junta outra técnica, que é a técnica do questionamento, você não vai ter capacidade de verificar se todos estão com conhecimento nivelado. Tá? Essa daí também é uma dificuldade. Tá? Não é um impeditivo, mas é uma questão a ser sempre observada. Então, outro fator a ser considerado
é a possibilidade de gerar desatenção ou de entediar os ouvintes, dependendo da forma como o educador abordar o tema proposto. É o que eu falei. Você tem a técnica de aula, mas essa técnica de aula, ela não como a gente vai dizer, ela não é engessada, ela não é amarrada, né? Você não tem que seguir, não é uma fórmula de bolo. Ah, eu faço assim, 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 e não é uma fórmula de bolo, pô, tá? Não é uma fórmula de bolo. Então, eu vou poder dar minha palestra, mas como eu vou dar minha palestra é comigo. Tem um pessoal que é mais elétrico e vai para lá, vai para cá, e gesticula, e prende atenção e tal. Tem outro pessoal que é mais tranquilo, fala mais pausado. Então você tem que ir dando a sua palestra e identificando como é que seu público está reagindo, né? Porque senão você acaba entediando. Você fala sempre no mesmo tom, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma pausa e passa a palestra inteira 1 hora lendo o que está escrito na projeção ou lendo o que está escrito que tá no livro e você não estimula, você não cria questionamentos, você acaba causando tédio naqueles que estão ali ouvindo. Então a sua palestra ela tem que ser montada, ela tem que ser planejada de uma forma, entre aspas, né, dinâmica. Então você pode botar uma projeção, aí no meio da projeção você pode botar uma imagem, pode botar um vídeo, pode parar no meio da sua projeção, da sua palestra e lançar um questionamento, ou propor um desafio ao final. Ó, ao final, tô dando a palestra aqui, ao final vou fazer X perguntas, quem acertar ganha um brinde, não sei, é um exemplo. Então você você tem que criar mecanismos para que a sua palestra não se torne algo chato e que gere desatenção nos seus ouvintes, beleza? Senão você não vai alcançar seu objetivo, pô, que é ensinar o conteúdo proposto. Então, durante a preparação de sua palestra, após definido o tema, o educador deve se atentar para a seguinte configuração. Então, primeiro aqui, não está aqui, mas primeiro é o tema, você tem que saber qual que é o tema que você vai tratar. Qual que é o tema? Qual que é o assunto? Ah, é história da Umbanda. Ah, é ervas na Umbanda. Ah, é ponto riscado. Ok. Então, você definiu o tema. A partir de definido o tema, você tem que traçar os objetivos. Porque dentro do mesmo tema, dentro do mesmo assunto, você tem vários objetivos a serem alcançados. Então, tema, ervas na Umbanda. Então, vamos lá, listar alguns objetivos do conteúdo ervas na Umbanda. Identificar as ervas na Umbanda. Esse é um objetivo. Identificar as diferentes técnicas de preparação de banho com as ervas na Umbanda. Esse é outro objetivo. Identificar quais ervas pertencem a cada orixá. Outro objetivo. Preparar um amaci. Outro objetivo. Tá entendendo? Então, cada assunto ele tem vários objetivos a serem batidos. Então, vou voltar mais uma vez aqui para vocês entenderem, para ficar claro. Os objetivos eles são caracterizados pelo quê? Verbos. Verbos. Olha ali. Identificar algumas técnicas de aula. Apresentar as particularidades de cada uma dessas técnicas. Se é identificar, esse é o meu objetivo, é identificar, eu vou focar no aluno saber montar uma palestra? Não, porque o objetivo não é montar uma palestra. O objetivo é identificar algumas técnicas de aula. Então ele tem que olhar, isso aqui é uma palestra. Isso aqui é uma prática individual. Isso aqui é um estudo de caso. Ele tem que olhar para a técnica e saber qual técnica que é. Esse é um objetivo. Segundo objetivo, apresentar, olha o verbo, apresentar as particularidades de cada uma dessas técnicas. É o que eu estou fazendo agora. Palestra. O que é a palestra? É isso, isso, isso e isso. Quais as características da palestra? Essa, 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 essa. Então, apresentar. Então,
eu que falo e você que escuta, eu tenho que apresentar para você as particularidades. Você tem que decorar não, eu tenho que mostrar para você as características de cada uma, para você ter uma ideia, ter uma noção é, do que cada uma tem dentro de si, né? Eu poderia criar um conteúdo de uma técnica de aula específica, né? Palestra. Esse é meu tema. Aí eu posso colocar lá como objetivo preparar uma palestra. Aí sim, eu tenho que ensinar você como você vai montar uma palestra. Se você vai montar se você vai só falar e deixar anotado ali os tópicos, se você vai preparar em cartolinas e expor na parede ali o conteúdo, se você vai pegar um quadro giz ali e escrever ali os objetivos, e eu tenho que te ensinar a preparar uma palestra. Entende? Então, objetivos do tema, do assunto, são caracterizados sempre por verbos: identificar, apresentar, montar, preparar, conhecer, diferenciar. São verbos. Isso aqui vai caracterizar o que eu espero que ao final da aula o aluno ele saiba. Beleza? Vamos voltar lá. Então, objetivos ficaram bem claros, né? Depois você tem o tema, você tem os objetivos, aí você parte pro sumário. O que vem a ser o sumário? O sumário, como eu falei, ele fica ali especificado a sequência lógica do assunto a ser desenvolvido pelo educador umbandista. Beleza? Então, sequência lógica. Vamos voltar lá para vocês entenderem de novo. Que eu expliquei para vocês. Então tá aí. Esse é um modelo de sumário. Ele vem dentro de uma sequência lógica. Ele vem uma introdução que eu passei para vocês ali, que é a abertura do tema, demonstrar a importância do tema, talvez uma aplicabilidade do tema para prender a atenção do aluno. Depois ele vem uma sequência de desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento eu vou tratando do assunto propriamente dito, né? E na conclusão ali eu faço um apanhado geral, ou posso fazer uma prática controlada, ou posso fazer uma discussão dirigida, etc. Ok? É... Depois do sumário, você faz a introdução, que é aquilo que eu já expliquei, o desenvolvimento, onde você vai abordar ali as particularidades daquele tema proposto, e a conclusão, que aí você pode fazer, como eu disse anteriormente, aí, um apanhado geral do que foi dito. Você pode fazer uma retirada de dúvidas, você pode fazer uma prática controlada, uma discussão dirigida. Então, o campo é amplo. Quem vai determinar isso? É o educador. E o educador tem que ter um feeling também, né? Para identificar como é que está o público-alvo dele ali, para saber como que ele vai abordar isso aí de uma melhor maneira. Terminamos a palestra. A palestra não tem muito mistério, até porque é uma técnica de aula que a gente teve contato durante toda a noa vida, e não vamos parar de ter palestra. Palestra é a vida inteira, tá? Vimos aí as principais vantagens e desvantagens da palestra. Vimos também um básico aí de montagem, né? Com essa parte de objetivos, de sumário e tal. E quando o educador umbandista ele for dar uma palestra, ministrar uma palestra,
Ele tem que se preocupar, né? Primeiro, como eu disse ali, para ele não passar vergonha. E segundo, para que ele consiga de fato sintetizar o conteúdo e passar algo de qualidade para seus alunos. Então ele tem que saber quais os objetivos daquele conteúdo, quais os objetivos que ele quer alcançar com aquele conteúdo, né? Ou está a cargo dele, ou está a cargo do dirigente, se o dirigente escalou alguém. Ah, o dirigente escalou alguém para dar uma instrução de ponto riscado. O que o dirigente quer que aquele público-alvo saiba ao final da instrução? Então, o dirigente vai ditar os objetivos que ele quer que sejam alcançados, né? Então, além de identificar esses objetivos, o educador ele tem que identificar, ou selecionar, ou classificar, ou, né, as suas fontes de consulta, sua base bibliográfica, até para você dar um direcionamento para o aluno. Às vezes o aluno ele quer estudar depois, ele quer estudar em casa, ele quer saber da onde que tem essa informação para saber se você não está mentindo, se você não está carteando. Aí você tem lá, ó, é o Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, tal. Enfim, bases bibliográficas. Então ele tem que selecionar fontes confiáveis, de preferência fontes que se adequem com a doutrina da sua casa. Não adianta pegar uma casa que pratica uma vertente religiosa e querer botar outra base bibliográfica, tá? É para consolidar o conhecimento que ele passou aí ao longo desse período de palestra. Para facilitar essa palestra aí, é importante que ele faça um plano de aulas. O plano de aulas ajuda ele a padronizar alguma coisa, a se planejar, né? A elaborar uma sequência lógica daquilo que ele vai eh, aplicar, né? Ele tem que verificar também a aplicação prática daquele conteúdo que ele vai ministrar. Ele tem que fazer uma ligação com a rotina diária do terreiro ou a rotina diária do umbandista, se for uma palestra aberta, né? Outra coisa que ele tem que sempre prestar atenção é ao tempo que ele tem disponível para desenvolver a palestra. Então ele não pode, não é de bom tom ele atrasar a sua palestra e nem tomar o tempo superior a ela destinado. Então tem muitos terreiros que têm essa palestra antes dos trabalhos, tá? Então o dirigente às vezes dá 15 minutos para fazer uma palestra ou meia hora. Então tem-se um trabalho a ser desenvolvido pós-palestra. Se o educador, o palestrante não se planejar, a instrução que era para ser meia hora é 40 minutos, é uma hora. Então você atrasa todo um planejamento prévio e não é o caso. Então ele tem que planejar também o conteúdo dele para bater o tempo proposto para aquela aula. E preparar os seus meios auxiliares. Como assim? Ah, ele vai dar uma instrução, uma aula onde ele vai utilizar o notebook dele e vai fazer uma projeção, né, num equipamento lá que a gente chama Data Show, esses que tem projeção, o pessoal usa até para jogar videogame e tal, tem muita igreja também, centro espírita. Ele pegou, vai dar, só que ele não testou. Aí chega na hora, o computador não liga, ou o computador não é compatível com aquele projetor específico, ele não consegue conectar o computador no projetor, né? Aí ele acaba passando vergonha. Ou o projetor é, sei lá, 110 e a energia lá do terreiro é 220. Então ele tem também que testar os seus meios auxiliares, beleza? Se possível, né? Também, se for o caso, se possível, se ele conseguir, ele pode também, por que não, pedir parceiros ou auxiliares, ou ele vai dar uma instrução de atabaque. Aí ele conhece um camarada que ele é muito bom de atabaque, ele dá curso de atabaque, ele pode convidar, ou tem um Ogan que canta muito bem e tal, ele pode convidar também, por que não?
Isso aí só vai enriquecer mais o conteúdo que ele está passando, beleza? Passamos agora então para a segunda técnica de aula, que é a prática individual. O nome ele já é meio que autoexplicativo, né? Então, a prática individual ela consiste no desenvolvimento de atividades práticas a fim de que o aluno consiga, conciliando atributos cognitivos, né, que é a parte teórica do conhecimento, e psicomotores, que é a parte prática do conhecimento, adquirir uma nova habilidade. Tá? Então, a prática individual é o que ela está dizendo aí, pô. É uma aplicação prática de um conhecimento, né? Pode ser uma limpeza de um gongá, pode ser uma limpeza de uma tronqueira, porque é um conhecimento prático. Você tem que ter um processo de conhecimento teórico, pode ter sim, por que não? Mas é um conhecimento eminentemente prático. Como eu vou limpar, onde eu vou limpar, eu começo a limpar como, que produto eu posso usar aqui, o que eu faço depois, acendo vela? Não, boto marafo? Não. Então tem que, né? É um conhecimento prático. Então, apesar do nome, a técnica de prática individual pode ser aplicada a uma coletividade, já que o intuito é dar autonomia para o aluno desempenhar determinada atividade, como preparar um banho ou preparar uma oferenda. Então, você pode fazer um dispositivo ali em forma de quadrado ou um dispositivo semicircular e você ir controlando a prática individual. Você está numa coletividade, você tem ali seus 10, 20 alunos, né? Mas cada um vai executar, né, dentro ali do espaço proposto a técnica ou a habilidade que está sendo exigida, tá? Então essa necessidade o aluno saber fazer deve ser explícita no início da sessão de aulas. Não basta ensinar a fazer, deve-se demonstrar, exemplificar a importância para a vida do instruendo. Desculpa o som aí, que eu moro perto da rua. Então, às vezes, sempre vai ter um carro, uma moto, uma bagunça aqui que vai passar no áudio, tá? Então, você tem que contextualizar para o aluno, você tem que mostrar para ele o que é, como você vai fazer, por que você vai fazer, qual que é a importância de você fazer aquilo. Tá? Você tem que demonstrar isso aí para o aluno. Porque se você não falar para ele qual que é a importância, ele não vai dar a devida atenção. Ó, você tem que prestar atenção nisso, porque tal, 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 tal. Isso é importante por causa de tal, 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 tal. Tem que ir explicando para ele qual a aplicabilidade daquilo na vida dele, qual a importância daquilo ali, dele fazer aquilo correto para a vida do terreiro. A repetição contínua de determinada prática é de grande valia, pois ajuda no desenvolvimento daquela habilidade até atingir padrões de excelência. Então, você solicitar que aquele indivíduo faça repetidamente os mesmos pratos, as mesmas oferendas, ele vai, na cabeça dele, criar um automatismo. Vai ter uma hora que aquilo ali já vai estar enraizado na cabeça dele, que algumas ações já vão sair no automático. Ele já vai saber que ele tem que pegar a erva, ele já vai saber que ele tem que lavar a erva, já vai saber que ele tem que acender uma vela para o sangue antes, ele já vai saber que tem que ter a vela com um copo d'água, ele já vai saber o porquê. Coisas já vão estar sendo feitas automaticamente, né? E isso é importante com essa repetição do procedimento, com a repetição individual, tá? Então pode-se trabalhar em forma de prática controlada, né? Onde os instrumentos executam cada fase daquele trabalho específico no tempo do instrutor, no tempo do educador. Então o educador vai ensinando passo a passo. E o aluno, cada vez que o educador determinar, ele vai executando.
Então, ó, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai pegar a bacia. Pega a bacia. Cadê a bacia? Levanta a bacia. Quero ver a bacia. Tá todo mundo com a bacia? Ok. Vamos botar a bacia na frente do nosso corpo. Vamos lá. Cadê a garrafa d'água? O pessoal tá com a garrafa d'água aí? Beleza. Ó, pega a garrafa d'água, despeja na bacia. Tal. Ó, agora o pessoal vai pegar a erva X, a arruda. Beleza. Pegou a arruda. Agora vai desfolhar ela, tirar folha por folha, é, dos galhos e colocar dentro da bacia. Todo mundo fez. Então, é o passo a passo e você só passa para a próxima fase, para o próximo passo, quando toda a coletividade já tiver individualmente realizado o passo anterior. Então, essa é a prática controlada. Ela é boa porque você pode ir olhando um de cada vez ali e ir assessorando e indicando o que é o certo, o que é o errado, o que é o mais recomendado ou não. E é mais fácil de você corrigir, né? É, Ou prática individual, onde o primeiro é passado o conceito teórico e depois, ao seu tempo, cada aluno executa. Então, nessa prática individual, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a técnica de demonstração para montar um prato, por exemplo, uma oferenda, por exemplo. Então, eu vou montando, vou falando, né? Vou demonstrando como é que tem que ser feito. No final eu mostro o produto como se fosse esses programas de culinária que tem na TV aí, né? No final eu mostro o produto como eu quero que esteja visualmente falando e depois eu libero. Agora vocês têm o material na frente de vocês, cada um vai fazer o seu prato, né? Tem X minutos para isso, tem 30 minutos para isso, tem 1 hora para isso. E cada um vai fazer o seu prato ao seu tempo. E você vai ali, você fica ali na parte de monitoria, né? E conforme o aluno ele for tendo uma dúvida, ele vai te chamando, te acionando e você vai retirando as dúvidas ali. Mas você vai deixando o aluno livre para poder trabalhar, para poder aplicar aquele conhecimento que ele viu através da demonstração. Outra prática também que você pode utilizar é essa prática em dupla, né? Que seria uma prática meio aluno-professor e tal, onde o próprio aluno ali, um vai corrigindo o outro, né? É, é importante você colocar, às vezes você está verificando, você ministrou um conhecimento teórico, você viu que um determinado grupo pegou mais conteúdo teórico, o outro ficou mais na dificuldade, então é bom você ir casando as duplas assim, nesse sentido. Você pode trabalhar isso aí na confecção de incensos, na limpeza de instalações, no próprio trabalho de curimba e tal, que também é muito positivo. Então, para que a sessão de prática individual seja melhor aproveitada, se faz necessário que o aluno compreenda a habilidade e depois que ele compreenda, né, a aplicação da habilidade. Então, primeiro ele compreende como que ele faz um banho, como que ele faz uma garrafada, como que ele faz um chá, e depois ele entenda qual que é a aplicação daquilo. Ah, esse aqui é uma oferenda que eu estou fazendo para Oxalá, porque eu estou vibrando paz, eu estou vibrando harmonização, isso aqui funciona como um ímã, isso aqui é atrator de energias que representam XXX coisas. Então ela entendeu o prato, o mecanismo do prato, a história por trás do prato. Depois ela entende o que? A aplicação daquele ímã, daquela oferta dentro de um contexto religioso umbandista. Então, durante a execução da atividade, o educador deve, ao tempo inteiro, o tempo todo, verificar individualmente a execução para fins de correção e retirada de dúvidas. É aquilo que eu falei, não basta você colocar o aluno para fazer a prática. Pô. Se você não corrigir, se você não ficar ali para dar o feedback, ele vai fazer errado, ele vai aprender errado e ele vai replicar errado, que é o mais importante, né? Porque a gente tem muitas distorções doutrinárias
tanto na Umbanda quanto no Candomblé, porque cada pessoa tem um nível intelectual, um nível de compreensão acerca de assuntos diversos. Então, às vezes, você vai passar um conteúdo e duas pessoas distintas vão entender de uma maneira completamente diferente. E se você não corrigir isso no começo, na base, elas vão desenvolver as suas habilidades entendendo o errado, interpretando o errado e posteriormente elas vão estar replicando o errado. É assim que a informação ela acaba sendo é, corrompida, tá? Então, continuando aqui ou finalizando essa técnica, além de tudo isso que eu falei, é, quando o educador umbandista ele for aplicar essa técnica de prática individual, ele tem que ter na cabeça o que, que ele quer que o aluno aprenda. O que, que ele quer que o aluno aprenda, né? Ele tem que aprender a preparar o seu banho, porque ele, antes de vir para a sessão ele tem que tomar o banho dele de erva, então ele tem que aprender. Então o foco tem que ser nisso. E se o foco é aprender a preparar o banho, você não vai em parte botânica, você não vai em parte nomenclatura, você não vai. Tem que se manter o foco da habilidade que você quer que o aluno apreenda. Aprenda não, né? Aprenda. Você tem que escolher o local onde você vai efetuar essa prática. Você tem que identificar e separar e preparar os meios auxiliares que você vai utilizar para essa prática, né? Da mesma forma da palestra, você tem que prever e colocar em prática o horário que você vai utilizar para poder aplicar essa prática, né? Você não pode, você tem que respeitar esses limites de tempo, vamos colocar assim. E assim como na palestra, na prática, é importante, se você conseguir, né? Você também ter pessoas para te auxiliar. Então, se você já tem outras pessoas que já conhecem a prática de preparação de banho, por exemplo, então você não vai fiscalizar sozinho, você vai ter umas duas, três pessoas com você ali para tirar dúvida, para ensinar como que macera, qual quantidade de água vai colocar, o que vai, o que não vai. Também é importante isso e acaba facilitando o seu trabalho, ok? Não é obrigatório, mas é algo que pode somar aí a sua sessão de aulas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a demonstração, também autoexplicativo, tá? Também autoexplicativo. A técnica de demonstração é muito favorável à atividade de ensino, já que o aluno consegue gravar mais facilmente em sua memória aquilo que ele vê sendo executado. Tá? Então é aquilo que eu falei. Você vai fazer uma limpeza de uma instalação. Então eu vou limpar a tronqueira. Então eu começo de X lado para X lado, da frente para retaguarda, da retaguarda para frente, ou por imagem tal. Eu vou mostrando como é que eu faço. Eu vou passando essa sequência lógica, tá? E o aluno ele vai gravar aquela sequência na cabeça dele, que é o que ele está vendo. Ele vai gravar na cabeça dele essa sequência. Então, é importante também que o educador ele entenda, né? Que ele tenha destreza naquela técnica ou naquela demonstração que ele está fazendo. Justamente para evitar também que o aluno ele aprenda a técnica de uma forma errada. Então essa demonstração ela pode ser direta, né? Ou ela pode ser indireta. Como assim? Eu mesmo posso fazer essa demonstração, né? Eu vou dar uma aula de corimba, de atabaque. Eu mesmo posso sentar ali no banquinho ali, pegar o atabaque e fazendo essa demonstração.
ou eu posso fazer de uma forma indireta, que é o quê? Eu ter um atabaqueiro ali, eu ter um Ogan e eu ir falando, ó, será demonstrado agora o toque barra vento. Aí a terceira pessoa que está ali, a segunda pessoa, né? Ela vai executando aquilo que eu falo que é para ela demonstrar. As duas formas é, 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 são de igual eficácia, né? Só que quando você for pegar alguém para te auxiliar, para demonstrar, você tem que ter certeza que aquela pessoa ela domine também aquela técnica, né? E eu posso utilizar também como demonstração, ainda como uma demonstração indireta, a exibição de um vídeo ou de um filme, etc. Também é viável e também pode ser aplicado. Então, a demonstração é importante, pois aproxima o aluno daquilo que ele deve executar na prática. Essa técnica também é muito associada à técnica de prática individual, porque elas acabam se complementando ou associando, porque uma hora o aluno, o instruendo, ele vai ter que aplicar aquilo ali que foi demonstrado. Até quando você for planejar, você pode fazer uma combinação de técnicas, né? Para enriquecer aí a sua aula, a sua sessão de aulas. Então, conforme for executando a demonstração, o educador umbandista deve sempre destacar os pontos críticos ou especificidades daquela atividade. O que seria um ponto crítico de uma demonstração de defumação? A parte do fogo, de você acender o carvão. Como é que você vai acender o carvão? Com álcool em gel, com acendedor, vai colocar num recipiente e acender no fogão. Então você tem que ressaltar essas partes críticas. O turíbulo, ele é um turíbulo, ele pode ser de barro, ele pode ser metálico. Se ele for metálico, ele esquenta. O que acontece se ele encostar na roupa? Vai rasgar a roupa, vai queimar a roupa. Então você vai trabalhando as habilidades, você vai trabalhando essa parte de demonstrativa e você vai batendo os pontos mais críticos ou os pontos que merecem alguma atenção específica. Pá, 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 pá. O instrutor também, o educador, ele pode incentivar, por que não, é, a participação do instruendo com retirada de dúvidas, lembrando que ele tem que fazer essa preparação intelectual prévia, porque o aluno ele pode fazer uma pergunta ali e deixar o educador em xeque, então ele tem que ter essa preparação intelectual prévia. Antes dele partir para uma prática controlada, se esse for o caso, se não for só a demonstração, é importante também que ele faça uma revisão de todo o conteúdo para refrescar na memória ali do aluno o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, tá? E durante a demonstração deve-se cobrar a atenção do aluno aos procedimentos que estão sendo executados, evitando anotações durante o processo. Por que isso? Muitas das vezes, isso acontece muito comigo, eu disperso muito fácil, entendeu? Então, é, ele está passando um conhecimento prático ali. Se eu parar para anotar, então alguma informação nesse período que eu parei para anotar, eu acabo perdendo. Então, a ideia é o quê? É ele verificar primeiro tudo que está sendo feito, a forma como está sendo feito, e depois ele faz o questionamento, faz as anotações, etc. O importante é o quê? É que ele veja a habilidade sendo realizada do início ao fim. Aí, posteriormente, se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver algo a acrescentar, né, ao final da demonstração, aí ele faz ele retira essa dúvida, ele faz esse questionamento. Então, no caso da demonstração aí, no que tange essa parte de planejamento. Então ele tem que planejar os meios auxiliares. Se for fazer um prato, todos os ingredientes têm que estar lá, todos os recipientes têm que estar lá. Vai fazer o quê? No fogão, no barro, na lenha, no fogareiro. Ele tem que estar com todos. Ele não pode chegar na hora de demonstrar e estar faltando ingrediente. Não pode.
ou ele vai fazer uma demonstração da curimba da casa. Então ele tem que. É ele que vai fazer a demonstração, então ele vai para o atabaque antes lá, faz o estoque, relembra o estoque, a sequência. Se não for ele, se for uma terceira pessoa, ele pega essa pessoa, bota para tocar, vai passando para essa pessoa a sequência que ele vai fazer ao longo da demonstração para se certificar que tanto ele ou a pessoa que ele vai colocar como auxiliar saiba o que está fazendo e faça da maneira correta, para ensinar da maneira correta. Ok? Próxima técnica de aulas aí é a técnica de questionamento. A técnica de questionamento nada mais é do que uma sequência de perguntas ou indagações, questionamentos que o educador umbandista vai fazer para os seus alunos. Então, a técnica de aulas na qual o educador realiza uma série de perguntas para seus alunos, de acordo com um tema proposto, um objetivo proposto tanto pelo o educador, né, se for um tema livre, ou por um tema imposto pelo seu dirigente, pela sua mãe de santo, seu pai de santo, etc. Então, através do questionamento, o educador umbandista conseguirá gerar em seus alunos a reflexão sobre o tema discutido, ajuda a desenvolver neles o raciocínio, estimula a participação ativa e, consequentemente, a contribuição individual. Então, gerar a reflexão sobre o tema discutido, né? Então, se você faz um questionamento, por que X coisa é feita? Por que X vela é acesa? Por que você já começa a gerar na cabeça do aluno essa reflexão sobre a sua atividade prática dentro do terreiro. A vela é acesa assim por causa disso. Esse símbolo é riscado dessa forma, é desenhado dessa forma por causa disso. E atrai isso, ou repele aquilo. Então, estimular a reflexão. Ajuda a desenvolver neles o raciocínio, né? Ele não pode ser apenas um passageiro da agonia ali dentro do terreiro. Ele não sabe nada que está acontecendo. Tudo dele é no automático. Ele não sabe porque ele bate a cabeça. Ele não sabe porque ele veste o branco. Ele não sabe porque ele não pode ser um passageiro da agonia. Ele tem que olhar, raciocinar e se tornar um questionador, né? Não questionador no sentido de desrespeito, de questionar a autoridade, mas de saber o que está sendo feito e por que está sendo feito e por que é feito daquela forma e não de outra, tá? Estimular a participação ativa, né? Quando você questiona ali, você acaba estimulando as pessoas a participarem, a dar suas respostas, a passar a forma como elas compreendem aquele aspecto específico e, consequentemente, a contribuição individual, porque aquela pessoa ela pode ter uma vivência, ela pode ter uma experiência, ela pode ter algo a contribuir que talvez até o educador não sabia e que vai somar o conteúdo que está sendo ministrado naquela aula. Entretanto, pode ocorrer no aluno certo desânimo ao responder errado a um questionamento ou não souber responder aquele questionamento específico, né? Quem nunca, né, durante uma aula ali, o cara fica sem graça, né? Ele faz a pergunta, ele responde errado, aí fica sem graça. Então, já se faz necessário também que o educador ele tenha esse feeling, né, para poder não constranger o aluno mediante uma resposta errada, né? Tentar extrair alguma coisa daquela resposta ou estimular ele a continuar participando e etc. Durante a preparação para aplicar essa técnica, o educador deve se preocupar em não constranger o aluno, é o que eu falei, senão você acaba desestimulando a participação do seu público-alvo, nem querer autopromover-se através de demonstração de conhecimento. Eu já participei de palestra que o camarada ele tinha um conhecimento profundo a respeito do conteúdo e ele queria demonstrar que ele tinha um conhecimento e ele passava perguntas que ele sabia na cabeça dele que só ele iria conseguir responder pelo nível de, né, conhecimento que ele tinha a respeito daquele assunto específico. Então, o objetivo não é autopromoção, o objetivo é passar conhecimento. Então, deve-se evitar esse tipo de coisa também. Se aquela pessoa, se aquele educador não tivesse conhecimento, ele não estaria naquela posição de educar alguém dentro daquele ambiente umbandista. Então, humildade sempre.
As perguntas devem ser específicas, objetivas, simples e de fácil compreensão por parte do seu público-alvo. Então, as respostas erradas não devem ser alvo de crítica, devendo ser estimulado em todos a participação. É o que eu falei. Se você pegar uma pessoa que deu uma resposta errada ou que e você chamar a atenção ou constranger, aquela pessoa pode individualmente se sentir desestimulada ou desmotivada e não querer mais participar daquelas sessões de aula. E não só isso, você pode, por essa atitude, além de desestimular aquela pessoa, desestimular uma coletividade ali. Que a pessoa vai olhar, cara, não tinha necessidade do educador fazer isso. E a pessoa acabar, né, por solidariedade ali, se desligando da casa ou se afastando daquela sequência de conteúdos, né, em solidariedade àquela pessoa, tá? Vamos para a próxima técnica de aula aqui, que é o estudo. Então, a modalidade de estudo é autoexplicativa, né? O estudo, o que? Estudar, pô. É isso aí, estudar o conteúdo, um tema específico, né? E ele pode ser dividido aí em estudo individual, estudo dirigido, estudo por meio de fichas e estudo preliminar. Apesar de existir a atuação do educador, a dedicação individual ela é fundamental para o êxito na assimilação do conteúdo. O estudo individual é o estudo do aluno, tá? Eu posso dar um tema mais abrangente, história da Umbanda, ó, vão estudar a história da Umbanda e a pessoa vai buscar as fontes dela. Esse estudo ele pode ser dirigido à história da Umbanda, mas eu não quero geral, eu quero história da Umbanda no Rio de Janeiro no século XX. Então, vou direcionando ali para o que eu quero que aqueles alunos eles apreendam, que eles me tragam de conhecimento. Pode ser um estudo por meio de fichas, né? Eu posso pegar um conhecimento que eu quero que eles adquiram, tipo uma sequência lógica de preparar um banho, por exemplo. E eu faço diversas fichinhas e entrego para pessoa. Primeiro passo é identificar a erva. Segundo passo é lavar a erva. Terceiro passo, eu vou colocando os passos nessas fichinhas. Podem ser cartões, ou posso imprimir isso numa planilha e cortar, fazer os cartõezinhos de papel. E dá para a pessoa pode colar na parede dela, ou ela pode guardar no bolso ali e ir lendo quando sentir necessidade, enfim. E um estudo preliminar, que é mais ou menos a mesma coisa que um estudo individual, né? Só que é direcionado para um conteúdo específico. Ó, semana que vem eu vou dar aula sobre a erva arruda. Então vocês vão estudar a respeito da arruda. Então a pessoa em casa ela vai buscar as fontes dela lá e vai estudar só sobre aquilo ali. Ou eu posso passar o próprio conteúdo que eu preparei. Ó, semana que vem o conteúdo é esse. Jogo o conteúdo para a pessoa fazer um estudo preliminar em casa. Depois eu pego aquela mesma palestra que eu passei para os alunos, eu vou discorrer sobre aquela palestra. Como o aluno ele já deu uma estudada prévia, ele já deu uma lida prévia, então conforme eu vou batendo os assuntos, vai ser mais fácil para ele assimilar aquilo ali que eu estou passando para ele. Discussão dirigida é o último tema, né? Que é o estudo de caso. É uma técnica de aplicação coletiva que tem por objetivo apresentar um tema específico e, a partir daí, estimular a reflexão, exposição de ideias e estimular o raciocínio dos alunos. Então, eu posso pegar um tema específico, intolerância religiosa, e fazer uma roda ali de conversa mesmo e discorrer sobre o tema intolerância religiosa, né? Como é que a intolerância religiosa do pessoal pentecostal para com o pessoal, o povo de terreiro? A pessoal começa a falar e tal, aí eu já jogo outra coisa para, pô, mas e o pessoal de terreiro, não é preconceituoso com o pessoal evangélico? Então eu já gero uma discussão, eu vou direcionando ali para, no caso aqui o objetivo seria chegar a um meio termo, a um respeito mútuo, entende? Então a discussão dirigida é mais ou menos um debate ali que a gente poderia organizar dentro de um terreiro.
O ponto forte da discussão dirigida é o desenvolvimento do trabalho em equipe, o trabalho em grupo. Além disso, ajuda a saber ouvir, né? Porque você vai identificar ali diversos pontos de vista e na maioria das vezes a gente vai identificar sempre um ponto de vista conflitante com o nosso e a gente tem que saber engolir ali é, 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 o nosso ímpeto ali e a nossa vontade às vezes de querer ser um pouco mais agressivo e ouvir, entender o lado do outro, né? Essa parte de empatia ajuda na capacidade de argumentação. Então, quando você tem que defender um ponto de vista, um posicionamento, você tem que ter uma base de argumentos sólidos, senão o seu argumento ele é quebrado, ele é refutado. E também, por que não, no trabalho de comunicação, né? Eu acredito que é, quanto mais você se expressa corretamente, mais é, os seus argumentos são levados em consideração. Você vem com o argumento, por mais que você tenha uma base teórica, mas seu argumento você fala de uma forma toda displicente, cheio de gíria, com erros linguísticos, você acaba ficando um pouco, não desprivilegiado, esse não é o termo, mas o seu argumento ele pede um pouco de força, tá? E chegamos, enfim, à nossa conclusão. Então, foram abordadas aí algumas técnicas de aulas. Eu tenho certeza que se os senhores e senhoras procurarem na internet, os senhores vão verificar diversas outras formas de aula, de técnicas de aula. E esse conhecimento por parte do educador umbandista é muito importante, porque ele identificando a forma de aula, a aplicabilidade dessas técnicas em conjunto com o seu conteúdo, ele vai conseguir direcionar melhor o seu conteúdo e cativar mais seu público, prender mais a atenção deles e, consequentemente, passar o seu conteúdo de uma maneira bem mais eficiente. Beleza? Vamos que vamos aí para o próximo conteúdo.